E o caos está instalado em Brasília, após a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que somente o Procurador-Geral da República possa pedir impeachment de ministros do STF. A decisão gerou revolta da esquerda, da direita, do centro, e até o Jorge Messias, que está indicado para a vaga do STF, pediu que Gilmar reconsiderasse. A decisão ainda vai para o plenário. Antes de dormir, dá uma olhadinha no que o STF fez por você nessa semana. O Gilmar reescreveu a Constituição para tornar impossível afastar ministros do STF. O Toffoli colocou o maior escândalo de fraude financeira sobre sigilo máximo. Moraes defendeu a remuneração dos juízes mais caros do mundo e chamou quem reclama de inimigo. O STF entrou até no futebol. Decidiu que forçar cartão amarelo para ajudar apostador não é crime. E ainda estamos na quarta-feira. O artigo 52 da Constituição diz que é atribuição deste Senado Federal. É atribuição desse Senado Federal processar e julgar quaisquer ministros e, em especial, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Presidente, Vossa Excelência tem acompanhado ao longo do tempo, eu tenho manifestado várias vezes solidariedade a vários membros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em decorrência de notórias e autoritárias agressões que eles têm sofrido. Eu tenho me comportado assim, Vossa Excelência tem se comportado assim, respeitando a nossa Constituição, respeitando o nosso Estado Democrático de Direito. Mas, desta feita, eu falo isso com um tanto de tristeza e lamento, porque é lamentável de que a agressão tenha vindo do outro lado da Praça dos Três Poderes. Diante de um momento como este, é importante termos à frente daqui do Senado Vossa Excelência para, em conduta equilibrada, afirmar o papel institucional deste Senado e do princípio que funda essa República, que é o princípio da separação, da independência e da harmonia entre os poderes. Princípio estes. Com essa decisão monocrática, me parece que foi bastante ofendido. E ocorre após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O STF teme que, dependendo da composição do Senado e da Câmara, a partir das eleições de 2026, pedidos de impeachment de Moraes e outros ministros, inclusive dele próprio, de Gilmar, possam ser pautados. Está claramente previsto na Lei número 1079 de 1950. Que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Essa foi uma escolha do legislador. E, independentemente de concordarmos ou não com ela, precisa ser respeitada. Eventuais abusos no uso desse direito não podem levar à anulação desse comando legal. Muito menos, repito, muito menos por meio de uma decisão judicial. Somente uma alteração legislativa seria capaz de rever os conceitos puramente legais, sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos poderes. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em duas casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Parlamento está atento e tomando as providências para que o aprimoramento legislativo aconteça, sabedor de que o exercício do seu direito de decidir ou de não decidir está amparado na vontade do povo que elege os seus membros, exatamente como deve ser numa democracia. Igualmente relevante é reconhecer que as prerrogativas do poder legislativo são conquistas históricas e fundamentais para a sociedade, e que eventual frustração
desses direitos sempre merecerá pronta afirmação aqui no Senado Federal. Instância legítima de defesa dessas garantias. Se preciso for, inclusive com a sua positivação na nossa Constituição Federal através do seu emendamento. Gilmar Mendes decidiu na quarta-feira que apenas o Procurador-Geral da República pode fazer pedidos de impeachment de integrantes do STF ao Senado, responsável por julgá-los. O ministro da Corte também aumentou o quórum para abertura de processos por crime de responsabilidade contra os ministros. Em vez da maioria simples, agora é necessário 2/3 dos votos dos senadores. A decisão monocrática será levada a referendo do plenário do STF em julgamento virtual marcado para 12 de dezembro. A decisão do ministro Gilmar Mendes, monocrática, de praticamente impedir que qualquer cidadão possa apresentar um pedido de impeachment de ministro supremo é inaceitável. Ninguém está acima da lei. E o cidadão pode pedir impeachment até de presidente da República. Por que não de ministro do STF? Invalidar uma lei que é de 1950, que nunca ninguém questionou por esse motivo. Olha, na primeira Constituição brasileira, de 1824, ainda no Império, se dizia que o imperador era imune, que ele não poderia jamais ser responsabilizado pelos seus atos. Nós não queremos 11 imperadores do Brasil, nós queremos 11 ministros supremos, submetidos à lei como todo e qualquer outro cidadão, assim como os senadores, assim como os deputados, assim como o presidente da República. Ninguém pode ser blindado das consequências do seu ato. Espero que essa decisão não seja confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas se for, o Senado vai ter que reagir e modificar a legislação. Esse foi o espírito da sessão dessa tarde, posicionamento de todos os senadores presentes, inclusive o meu. Ninguém está acima da lei. A medida de Gilmar é tomada em um momento em que a oposição ligada a Jair Bolsonaro investe contra integrantes do STF. Há dezenas de pedidos de impeachment contra os ministros da Corte, especialmente contra Moraes, que relatou o processo de tentativa de golpe de Estado que levou o ex-presidente e generais que atuaram em seu governo para a cadeia. Que traz segurança jurídica e deputados da oposição, propomos uma PEC que traz segurança jurídica do impeachment. Esta PEC apresentada reforça o caráter republicano do impeachment, restabelece a competência exclusiva do Senado Federal e impede interferências indevidas no Poder Judiciário. A PEC faz 4 mudanças centrais. Primeira mudança: qualquer cidadão poderá denunciar o ministro do Supremo Tribunal Federal. A legitimidade ativa popular, já prevista na Lei 1079, passa a estar expressamente na Constituição, garantindo que qualquer brasileiro possa apresentar denúncia por crime de responsabilidade. 2. Competência exclusiva do Senado para processar e julgar. A PEC explicita que, nos casos de crime de responsabilidade dos ministros do STF, somente o Senado pode instaurar, conduzir e julgar o processo, vedando qualquer participação ou condução da Procuradoria-Geral da República. 3. Regras para o recebimento da denúncia. Regra geral: o recebimento é prerrogativa do presidente do Senado. Regra especial: se o pedido de impeachment for apresentado com assinatura de pelo menos 3/5 dos senadores, o recebimento será automático, obrigando a instauração do processo. E 4, a vedação total à interferência judicial no rito. A PEC constitucionaliza que o impeachment é um procedimento de natureza político-institucional, cabendo exclusivamente ao Senado, sem qualquer forma de controle judicial prévio ou posterior, exceto para garantir a defesa do acusado. Termino
Ou este Congresso responde à altura, ou tragam as chaves e fechem a casa do povo. No mínimo, será o mais digno. Democrática e ainda passível de avaliação no plenário do STF, a decisão foi dada em 2 processos. Um deles foi movido pelo Partido Solidariedade. Outro foi movido pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Ambos levantam questões sobre a lei de impeachment de 1950. Para o ministro do STF, parte dessa legislação não foi contemplada pela Constituição de 1988. Até então, qualquer cidadão poderia fazer um pedido de impeachment de um ministro do STF ao Senado, que então decidiria sobre a abertura de processo ou não. O aumento do quórum mínimo para a abertura dos processos por crime de responsabilidade também dificulta os planos da oposição bolsonarista. O decano considerou que o quórum de 2/3 seria o mais adequado para proteger a imparcialidade e a independência do judiciário. Democracia do Brasil. Sinto a mesma dor como parlamentar de não ter mais... Nós estamos vivendo um dia triste, muito emblemático da democracia do Brasil. Sinto a mesma dor como parlamentar de não ter mais o que fazer aqui. Não tem mais razão do meu mandato. Eu quero colocar para o senhor a reação que precisa ser imediata dessa casa. Ela já foi vilipendiada demais, presidente Davi Alcolumbre, da Casa Revisora da República. Nós não temos como não fazer nada e tem que ser uma reação não de discurso, mas uma reação efetiva dessa casa bicentenária para que barre de uma vez por todas essa loucura institucional que o Brasil vive da ditadura da toga. Com todo respeito à sua pessoa, mas a sua autoridade dessa cadeira não teve a coragem de abrir nenhum pedido de impeachment que dormita nessa gaveta. Absolutamente nenhum pedido de impeachment. Tem um aí, que é o super pedido de impeachment, que fez 1 ano agora. 3 milhões de assinaturas de brasileiros. 137 deputados federais assinando. 2 grandes juristas, Dr. Sebastião Coelho e Dr. Rodrigo Marinho. E apoiado por 41 senadores da República, a maioria dessa casa. O senhor ignorou esse pedido de impeachment. Eu lhe peço agora que haja para defender a democracia de verdade. Não é de boca, democracia. Porque o que aconteceu foi golpe hoje, com a decisão do ministro Gilmar Mendes. Eu lhe peço que um dos 31 pedidos de impeachment que ele tem aí, nessa gaveta, um inclusive que eu dei entrada, com muitos colegas assinando, que o senhor imediatamente abra esse pedido de impeachment. Enquanto é tempo, para salvar o Brasil. O senhor está nessa cadeira, Deus lhe colocou aí, com a autoridade concedida para cada um dos senadores, para nesse momento tomar uma atitude que o Brasil espera, não é de hoje. É desde 2019, quando se abriu esse inquérito famigerado das fake news, que é uma espada na cabeça do povo brasileiro. Esse inquérito que, segundo o ministro do STF, que saiu, ministro Marco Aurélio Mello, é o inquérito do fim do mundo. O inquérito da perseguição, senhor presidente. Um inquérito que está colocando um caos institucional no Brasil, uma insegurança jurídica sem precedentes. Eu não quero ver o Brasil virar uma Venezuela. Eu não quero ver o Brasil virar uma ditadura. Como se flerta, muitas vezes aqui, com o próprio presidente da República. Eu lhe peço, em nome dos cearenses que me trouxeram para cá, em nome dos brasileiros que acompanham o nosso trabalho, em nome das pessoas de bem, todos nós temos muitas limitações e imperfeições, mas não chegou ao acaso esse fundo do poço. Acabou. É entregar a chave do Supremo e liberar o mandato de todo mundo. Não tem mais razão de ser o Senado. Ou o senhor age que é isso que é a minha esperança. Eu vim aqui para lhe ouvir. Eu vim aqui apenas para lhe ouvir e para pedir uma reação à altura dessa casa que consome 6 bilhões de reais do povo brasileiro, que rala para pagar imposto e que precisa que o Senado agora cumpra seu dever constitucional. O ministro também entendeu que não é possível responsabilizar ou instaurar processo de impeachment contra magistrados com base apenas no mérito de suas decisões, o que configuraria crime de interpretação jurídica, conforme a jurisprudência consolidada no STF. Para Gilmar, transformar divergências jurídicas em fundamento para punições equivaleria a criminalizar a própria atividade interpretativa do juiz e a converter o impeachment em ferramenta de pressão política. Ele também considerou inconstitucional o artigo 41 da lei, que permite que qualquer cidadão apresente um pedido de impeachment contra ministros do STF. Na avaliação do ministro, essa abertura estimula representações guiadas por interesses político-partidários, em base técnica e motivadas apenas por discordâncias em relação às decisões da Corte. Por isso, defende que a iniciativa para um processo dessa natureza
fica restrita ao Procurador-Geral da República, em razão do caráter excepcional do impeachment. Senado fechado para balança, é isso mesmo. Um tapa na cara que Gilmar Mendes deu em toda a população brasileira e aqui no Senado. Você que é o patrão hoje, não vai poder mais fazer denúncia sobre pedido de impeachment de ministro. E muito menos os senadores. Se a gente não tomar uma atitude aqui, séria, pode fechar para balanço. Democracia praticamente está no fim aqui no Brasil. O Senado precisa reagir, porque não é só entregar a chave para o Supremo Tribunal Federal. O senador Cleitinho entrou com a PEC imediatamente, eu já assinei, já conseguimos um número de assinaturas suficiente, foi protocolado hoje, para colocar na Constituição uma lei de 1950 que agora, na véspera da eleição de 2027, onde vão vir novos senadores para cá, eles querem evitar que tenha impeachment para eles. Autoblindagem. Não vamos deixar, eu tenho inclusive um pedido do impeachment do Gilmar, que ele deveria receber por essa atitude antidemocrática. Se você está contra essa decisão do ministro Gilmar Mendes, senta o dedo e compartilha esse vídeo para todo o Brasil. Vamos para cima. Seguiu o parecer da PGR, que considerou inconstitucionais os dispositivos sobre o afastamento temporário de ministro. A Procuradoria-Geral argumentou que, diferentemente do presidente da República, que tem substituto definido, a ausência de um ministro do STF não pode ser suprida, o que pode comprometer o funcionamento da Corte. Agora se descobre que o grande problema do Brasil é o Supremo Tribunal Federal.